Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Então vamos continuar o assunto, esse terceiro vídeo sobre o ateu Jason Ferreira, tá bom? Bom, amados irmãos, eu vou mostrar agora um texto aqui em Atos, incrível para você, tá bom? E nós vamos entrar em assunto, tá bom? Vamos lá. Olha só, começando aqui em Atos 1, eu vou ler aqui o versículo 3, tá? O versículo 3, que os irmãos leiam Atos 1 todinho, tá? Vamos lá. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas conscientemente ao reino de Deus, tá? Então Jesus apareceu durante 40 dias para os seus discípulos, depois que ele ressuscitou, ok? Então aqui já é Jesus ressuscitado. Então Jesus começou ainda a falar sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Vamos continuar aqui no versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desse dia. O versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarei o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer. Velho, estenderás as mãos aos outros, te exigirá e te levarás para onde não queres. O versículo 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. O versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o maior? E vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, Pedro: E quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Veja que texto incrível, amado irmão. É nessa parte que muitos pastores vão ficar espantados, muitos pastores cristãos vão ficar espantados do que eu vou falar para você. Então Jesus está dizendo para Pedro: o que te importa? Que se eu quiser, Jesus dizendo, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa, Pedro? Irmão, isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Então, como pode os pastores e cristãos, pregadores, teólogos rejeitar a própria profecia de Jesus Cristo em Mateus, em Marcos e Lucas? Como pode? Então, o que eu quero dizer para o ateu Jason Ferreira, que eu, José Roberto dos Santos, eu acredito na profecia de Jesus. Mas, irmão Roberto, todos os discípulos morreram? Irmãos, a Bíblia não revela que todos os discípulos morreram assim. A Bíblia não revela que todos os discípulos morreram. Então, o que eu quero dizer para os pastores, para os pregadores e para os ateus, eu, José Roberto, eu creio na profecia de Jesus. Aquela profecia que Jesus falou:
alguns de vós que se encontram aqui não passará pela morte, até que eu venha na glória de meu Pai com os anjos. Eu creio, Jason Ferreira, nessa profecia de Jesus. Mas, irmão Roberto, tem alguns discípulos de Jesus vivos ainda? Irmão, eu estou dizendo que eu creio na profecia de Jesus. Que tem discípulo ainda vivo, da qual Jesus fez a promessa, né? Jesus não fez a promessa, a profecia para todos que estariam vivos, não. Jesus falou alguns de vós. E eu creio que tem discípulo vivo de Jesus até hoje. Mas, irmão Roberto, o que é isso, irmão Roberto? Irmão Roberto, o que é isso? Os discípulos já estão velhos. Ninguém passa dos 70, porque não sei o que. Né? Deus diminuiu a idade, ninguém passa dos 70, que não sei o que. Irmão, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos ler a Bíblia Sagrada. Então, o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus, ele fez uma profecia. E eu creio nessa profecia até a morte. Eu creio nessa profecia, que tem discípulo vivo até hoje. Vamos para outra parte. O profeta, se eu não me engano, foi o profeta Jeremias, ou foi Ezequiel, eu esqueci. Ele já ia morrer. Aí Deus deu mais continuidade de anos de vida. Então Deus, irmão, ele é Deus. Deus, ele faz o que ele quer e o que ele quer. Deus, ele é Deus. Então Deus é um Deus do impossível. Lá no Velho Testamento, os cabelos do povo não ficaram brancos, as sandálias dos pés não ficaram velhas. Ok? Então, tem discípulos de Jesus vivos ainda hoje? Claro que tem. Por quê? Porque eu acredito na profecia de Jesus. Longe de mim desfazer essa profecia de Jesus. Então, o que acontece é que tem pessoas que não crê no Deus do impossível. Vocês estão me entendendo? Então, Deus, ele pode dar prolongação de vida, acrescentar mais a idade para o seu servo? Claro que sim. Ele fez isso no Velho Testamento. Então, essa profecia de Jesus, ela é verdadeira. Então, se Jesus falou, quem sou eu para desfazer essa profecia de Jesus? Tá bom? Então, você vê aqui Jesus falando. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa, Pedro? Então, Jesus tem poder, tá bom? Então, Jesus tem poder na glória do Pai, de ele permanecer aqui na terra, o discípulo dele, até que ele venha. Então, essa profecia, ela é verdadeira, ok? Então, vamos continuar o texto aqui, tá? Vamos lá. O versículo 23, Responder a Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Oh, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então aqui está a resposta do ateu. A resposta do ateu, Jason Ferreira. Então, ateu, eu creio na profecia de Jesus. Então essa profecia de Mateus, lá de Mateus 16, 24, se eu não me engano, ela ainda vai se cumprir, ateu Jason Ferreira. Ela ainda vai se cumprir, tá bom? Então tá aqui, irmão, a prova para vocês. Então, Jesus, ele não estava dizendo claramente assim: esse discípulo não vai morrer até que eu venha. Não, Jesus não falou dessa forma, que o discípulo não morreria, não. Então, os discípulos,
os irmãos ali, os discípulos, né, estavam entendendo que Jesus falou que aquele discípulo que Jesus mais amava não morreria. Mas Jesus não falou, né, direto dessa forma não. Mas Jesus ele falou: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me. Ok? Então quer dizer para os amados irmãos que aquela profecia que Jesus ele fez para alguns daqueles discípulos ali que ninguém sabe, né? Jesus, deixa eu passar isso aqui. Então que os irmãos entendam, Jesus ele não revelou quais dos discípulos estaria vivo hoje até que ele venha. Então Jesus não revelou para nós, ok? Mas a profecia ela é reta e é verdadeira. Tem discípulos de Jesus vivos até hoje? Claro que tem. Eu creio, é nisso aqui, tá? Eu creio é na Bíblia Sagrada e não no homem. Eu creio na profecia de Jesus e não em pastores que falam ao contrário. Eu não creio em ninguém, não acredito em ninguém que fale ao contrário a Jesus Cristo, tá bom? Então eu creio na profecia de Jesus. Tem discípulo hoje vivo? Claro que sim. Tá bom, amado? Então, é importante você ler a Bíblia Sagrada. Você que é uma pessoa que nunca passou pela Bíblia toda, aí é fácil de você ser enganado por alguns pregadores e pastores, né? E pelos ateus. Então, estude a Bíblia dia e noite, tiver tempo. Sempre continue estudando a Bíblia para se tornar uma pessoa sábia e entendido, né, de sabedoria, tá bom? Peça sabedoria a Deus e leia a Bíblia. Aí Deus vai ver que você está interessado em conhecer a toda a verdade. Aí Deus vai lhe dar o dom de discernir a Bíblia Sagrada. Bom, então eu quero dizer para os ateus, o ateu Jason Ferreira, não importa, ateu, que você não crê em Deus, não crê em nada, vocês não creem em nada. Então, o meu dever como verdadeiro cristão é dar resposta para você, tá bom? Então, eu creio na Bíblia Sagrada e ponto final. Então, Jason Ferreira, aquela profecia de Jesus, ela ainda vai se cumprir, ok? Então, deixando bem claro para você, ateu, Jason Ferreira, deixando bem claro para você, ateu, Jason Ferreira, que a Bíblia não revela que todos os discípulos morreram. Não revela. Então, ponto final. Ok? Então, eu creio na profecia de Jesus que tem discípulo vivo até hoje. Então, é isso, amado. Então, o que acontece é que pastores, né, fala que Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é um Deus do impossível e Deus faz. E como acabar, não acreditar nessa profecia de Jesus, que tem discípulo vivo até hoje, essa profecia que Jesus ele fez, que alguns de vós que aqui se conta não passará pela morte, então eu creio em nome de Jesus, que alguns discípulos daqueles não passaram pela morte lá no tempo dos apóstolos, ok? Eu creio na profecia de Jesus e ponto final. Então, ninguém pode nada contra a verdade de Jesus, tá bom? Ninguém pode nada contra a verdade de Jesus. Então, assim, tem pessoas que dizem, não, mas a pessoa envelhece, irmão. Você crê em Deus ou não crê em Deus? Você crê na profecia que Jesus fez para o discípulo ou você não crê? Ok? Então Jesus falou, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem somos nós, amado irmão, para desfazer e desacreditar na profecia de Jesus? Ou você crê em Deus ou não, ok? Então está aqui a resposta do ateu e como eu já falei para os irmãos, a resposta está aí para você responder para o ateu que fizer essa pergunta para você sobre Mateus 16, 24 em diante, tá bom? Então, não perca que temos mais ainda a resposta difícil do ateu sobre a vinda de Cristo. Vamos ter mais assunto e vamos responder todas as perguntas difíceis dos ateus.
que os pastores não sabem responder, tá bom? O nosso dever é sempre dar resposta. A Bíblia diz que o ombreiro tem que estar pronto, tem que estar bem instruído na palavra de Deus para dar resposta para as pessoas, tá bom? Então, aquelas pessoas que diz que não é para responder para ateus, é porque essas pessoas não têm conhecimento bíblico, não procuram a Bíblia Sagrada. Então, são pessoas que dormem, Então, Deus, Ele mandou nós ser sábios para dar resposta para as pessoas, tá bom? Então, para Deus responder para essas pessoas, para os ateus, então Deus manda que nós buscamos a Bíblia Sagrada e através de nós, Deus vai responder para eles através de nós, ok? Amado irmão, não perca o quarto, o quinto e assim vai sobre a vinda de Cristo. As perguntas difíceis dos ateus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Bom, amado irmão, resumindo para vocês, né? Deixa eu olhar aqui, rapidinho aqui. Resumindo aqui para vocês. Então aqui em Mateus 16, versículo 24, que eu já respondi para você no segundo vídeo aqui. Então aqui Jesus ele ainda estava vivo, e fez essa profecia para os discípulos. Já lá em Atos 1, em diante, lá já é Jesus ressuscitado. Então Jesus, ele ressuscitou os mortos, os cristãos que foram decapitados. Então Jesus ressuscitou os mortos, e esses mortos que ressuscitaram, que foram decapitados, eles visitaram as suas famílias e depois subiram para o reino com o corpo e alma, o espírito, né? Com o corpo e o sopro de vida do espírito, ok? Então houve-se aí uma profecia que Jesus ele fez. Jesus disse que haverá dias que os mortos ouvirão a sua voz. Então essa profecia, ela se cumpriu ali quando Jesus ele morre na cruz. Os túmulos se abrem e eles só se ressuscitam, os mortos, os cristãos, quando Jesus primeiro se ressuscita, ok? Então Jesus ele passou 40 dias visitando aqueles, né, o seu povo. Então houve-se aí, que eu quero dizer para vocês, houve-se aí, né, a vinda de Cristo secreta. Ela já se cumpriu. Jesus só apareceu para os seus discípulos e aquelas pessoas que tinham fé em Jesus. Então Jesus ressuscitou os seus, aqueles que morreram lá no tempo de Jesus, né, que foram decapitados, foram ressuscitados, e Jesus subiu ao céu com eles. Então, para deixar bem claro para você, quando Jesus ele prometeu aos seus discípulos, eu não vos deixarei órfão, eu vou e volto. Então, essa profecia já é outra profecia, aonde Jesus realmente ele prometeu aos seus discípulos que ele ia e voltava. Então, isso significa que Jesus ele morreu, ressuscitou e voltou para o seu discípulo espiritualmente, né? Em secreto. Então Jesus voltou para os seus discípulos, somente para os seus, Jesus voltou, né? Quando ressuscitou, ok? Para vocês entenderem. Então Jesus ele faz uma profecia quando ele sobe ao céu, dizendo aos seus discípulos que ele vai voltar e todo olho verá, ok? Ponto final. Então essa profecia que Jesus ele faz, que vai voltar e todo olho verá, porque Jesus vai voltar na glória do Pai e com seus anjos, santos anjos. Essa profecia é para agora, no fim dos tempos. Tá certo, ateu? Diz o Ferreira. Tá bom, mas irmão? Então tá aqui para vocês. Então, a vinda de Cristo, que ele prometeu voltar por discípulos, secreto, ela já aconteceu, como eu já fiz a pregação aí para você. E agora Jesus faz outra profecia,
que ele vai voltar e todo olho verá. Então Jesus vai vir do seu reino com os seus anjos e na glória do Pai, para dar a cada um conforme as suas obras, tá certo? Então, alguns discípulos que morreram, né? Então, eles estão dormindo. O sopro de vida volta para Deus e eles estão dormindo. O apóstolo Paulo não está lá no céu, vendo anjo, não. Pedro não está lá no céu vendo anjo, não. Simplesmente Deus ele pega o sopro de vida e se apaga. Então, eles vão ser, o apóstolo Paulo, Pedro, eles vão ser ressuscitados e Jesus vai dar a cada um as suas obras, a coroa da vida e glória a Deus, amém? Pronto, não perca o próximo episódio sobre as perguntas difíceis dos ateus. Roberto responde, tá bom? Vamos vencer a mentira de Satanás, manifestando sempre a verdade, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais.